Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Figueiredo, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e esse vídeo eu estou fazendo para os meus pacientes, mas ele pode servir para você se você é uma pessoa, um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia ortognática, né? O objetivo desse vídeo é fazer um compilado de cuidados que você precisa ter antes e depois da cirurgia. Tudo que eu vou falar aqui, eu falo na consulta pré-operatória. É quando o paciente ele vem aqui a última vez antes dele ser submetido à cirurgia. Então considere-se que você está em consulta comigo, né? E eu vou fazer o possível para te orientar o máximo possível de como você deve se comportar antes e depois da cirurgia, tá? Então espero que você goste, que seja útil para você. Nós vamos começar com os cuidados pré-operatórios, né? Antes de você fazer a cirurgia. A cirurgia, ela é feita no hospital, sob anestesia geral. Então, a primeira parte, né, que você deve tomar cuidado você precisa chegar ao hospital com algum tempo de antecedência. Por exemplo, os hospitais aqui de Caxias sugerem ao paciente que chegue 1h30 antes do horário da cirurgia. Pensa que você precisa chegar, e isso é importante, chegar com algum acompanhante, né, para você fazer todo o cadastro, fazer todos os papéis, né, e se organizar para entrar lá no centro cirúrgico. E além disso, né, nós aqui em Caxias temos a rotina de encaminhar o paciente ao anestesista na semana da cirurgia para fazer uma consulta. Essa consulta, o anestesista, ele avalia o paciente se tem a necessidade de algum cuidado adicional, né, na hora da cirurgia, se toma alguma medicação específica ou alguma alergia. Mas além disso, existe uma orientação que eu sempre dou ao meu paciente, que ele é muito importante, que é o jejum absoluto para a cirurgia. Na cirurgia ortognática, a gente faz ela sob anestesia geral. Então pensa que você vai dormir e o anestesista, né, quem vai te fazer dormir, ele faz as medicações e na hora que ele começa a fazer as medicações e que você começa a perder a consciência, você vai perdendo os estímulos, entre eles o estímulo, por exemplo, de tossir ou outro estímulo. É importante que você esteja de estômago vazio para a hora da cirurgia. Por quê? Porque se eventualmente você tem alguma coisa no estômago, você está deitado e a gente começar a manipular sua boca, sua garganta, você poderia vomitar, por exemplo. Isso seria um problema se você tivesse de estômago cheio. Mas a gente sabe, hoje, a rotina, né, isso pode mudar, né, dependendo do período, né, e como tudo muda hoje na medicina. Mas o jejum recomendado hoje para anestesia geral são 8 horas. Essas 8 horas a gente chama até de nada por via oral. Geralmente a cirurgia, quando é de manhã, é mais fácil. A partir de um horário na noite anterior, você come, faz sua última refeição e não vai comer nem beber mais nada, tá? Para você chegar de estômago vazio, eu tenho certeza que vai ter segurança. Hoje os processos de anestesia, eles evoluíram muito, então é muito seguro, né? Mas desde que você siga esse cuidado. Além disso, meu pedido ao paciente se for você, uma mulher, que vá sem maquiagem para a cirurgia. Que a gente vai fazer uma cirurgia na boca e eu não quero levar nenhuma sujeira para dentro da boca, nenhuma contaminação. Então não adianta você ir maquiada, porque chegando lá eu vou precisar tirar a sua maquiagem. E vai dar ainda mais trabalho para mim um pouco antes da cirurgia. Se você é homem, que faça a barba no dia da cirurgia. Que aí você chega com a pele limpa, né? Minha recomendação é sempre tomar um banho antes de ir pro hospital, fazer isso, né? Não passar maquiagem, fazer a barba e começar o enxaguante bucal. Eu sempre peço para começar o enxaguante bucal um dia antes da cirurgia. O enxaguante bucal que a gente mais usa é a base de clorexidina, né? De gluconato de clorexidina 0,12%. Aí tem vários nomes comerciais, você comprou já aí ou vai comprar, o que de preferência, né? E você vai começar a bochechar no dia anterior. A gente sempre recomenda bochechar 2 vezes ao dia. Você coloca na boca, mantém por 1 minuto, depois vai cuspir de manhã e de noite, né? Depois de escovar seus dentes. Na hora da cirurgia, você vai estar dormindo, a gente vai fazer o que a gente sempre faz de rotina. Quando você acorda da cirurgia,
você não lembra muito bem na hora da sala de cirurgia, porque você acorda ainda sob efeito de alguns anestésicos. Isso é normal. Eu vou estar lá, provavelmente se você contratou uma fisioterapeuta, ela também vai estar lá. E a gente vai cuidar de você. Eu sempre falo com o paciente, ele me responde, mas muitas vezes ele não lembra disso, né? E você vai para a sala de recuperação, onde vai ter lá uma enfermeira, técnicas de enfermagem, todos à disposição se eventualmente você precisar. E a fisioterapeuta já vai ter colocado os tapings e vai estar organizando o hiloterme. E aí você vai começar a lembrar talvez desse momento, né? Quando começa a acabar, é melhor esse efeito anestésico. A ideia de ficar na sala de recuperação é você realmente se recuperar da anestesia. Você está bem acordado para você ir para o quarto e ficar com o seu familiar e não ter nenhuma chance de você ainda estar sob algum efeito anestésico, tá? Na sala de recuperação, a gente sempre pede, né? Vai estar escrito e tá tudo prescrito, na verdade, né? A cabeceira alta, a gente pede para a cama ficar de 30 a 45 graus. Isso favorece, né? A você não inchar. E durante esse período, na verdade, durante o período que você estiver internado, você não vai precisar tomar as medicações que eu te prescrevi. Você vai tomar as medicações pela veia no hospital. Então não se preocupa com as medicações que eu te passei, que ela é para casa, né? E você vai passar algumas horas na sala de recuperação. Depois desse período, quando você estiver melhor, isso a depender do tipo de cirurgia e do anestesista. Você vai para o quarto. E aí sim, você vai ficar com o seu familiar e provavelmente vai dormir de um dia para o outro no hospital, né? A minha rotina é pelo menos uma noite no hospital para eu ver que está tudo certo, que você não está sentindo nenhuma dor a mais que está te incomodando, que você está conseguindo engolir bem, né? E que está se sentindo bem para ir embora para casa, né? No geral, a cirurgia ortognática ela não é uma cirurgia que dói muito. O paciente não fica se queixando de dor normalmente, mas tem um leve desconforto porque está um pouquinho inchado. Nessa primeira noite, eu sempre peço para você pode levantar da cama, tudo bem? Você pode falar com a pessoa, você pode movimentar a boca normalmente, até começar a se alimentar pela boca sem problema, depois das primeiras horas ali de acordar da cirurgia. O que geralmente eu peço, né? Mesmo no quarto, vai manter a cabeceira alta. Isso também em casa na primeira semana. Por quê? Se você deita muito reto, o coração que bombeia o sangue para o corpo, né? Se você está numa posição horizontal, o coração ele bombeia mais fácil para a região da face e, consequentemente, acaba inchando mais, correndo o risco de sangrar um pouquinho mais, talvez um sangramento nasal, que é comum no primeiro dia, como a arcada. Se você vai fazer uma cirurgia na arcada de cima, a arcada de cima é o chão do nariz. Então, consequentemente, quando a gente, mesmo terminando a cirurgia, o nariz é cheio de cavidade, às vezes fica algum sangue acumulado, um pouquinho de soro que a gente trabalhou ali, e pode escorrer um pouquinho de sangue pelo nariz. Não se assusta se isso acontecer. Eu sempre explico isso pro familiar, porque às vezes o familiar que fica preocupado, né? Achar que tá sangrando. Mas não, às vezes não é nem um sangramento ativo, é mais o que ficou ali nas cavidades nasais durante a cirurgia. E dependendo da posição da cabeça que muda, pode escorrer um pouquinho nessa primeira noite. O importante é não ficar suando o nariz e, se tiver escorrendo um pouquinho demais, colocar uma gazezinha aqui na frente. As técnicas de enfermagem já estão acostumadas aqui no hospital com a nossa rotina de cirurgia, tá? Chegando no quarto, você vai tentar manter o gelo, né? Se você não contratou o hiloterme, o máximo que você puder. Ou o hiloterme, vai manter contínuo. Como eu disse, você pode falar com o seu familiar, não precisa tagarelar, né? Ficar falando o tempo todo. Mas falar, você pode falar. Movimentar a boca. É normal, pós-cirurgia, o paciente não querer falar muito, ele fica mexendo um pouco a boca. Parece que ele fala assim, ó, sem mexer a boca. Às vezes o taping pode atrapalhar um pouquinho esse movimento, mas você pode movimentar a boca, tá? No começo, como pós-cirurgia é comum ficar com a parestesia, aquela alteração de sensibilidade, você pode ter um pouquinho de dificuldade de beber no copo, no canudo é muito difícil de beber, ou, por exemplo, se alimentar com uma sopinha ou o iogurte, gelatina que chega para você no quarto, né? O que pode ajudar? Duas coisas que a gente faz. Uma é um frasco chamado almotolia. Esse frasco, se eu
conseguir, eu vou editar esse vídeo e vou colocar a imagem do Almotolia aqui para vocês. Mas é um frasco que ele tem um biquinho, e esse bico ele facilita você colocar mais dentro da boca e fazer o movimento, ou até mesmo apertar. Os pacientes geralmente compram 2 frascos, um para água e o outro para algum outro líquido ou algum alimento, e esse para água para não ficar com gosto nem nada, né? No hospital ainda, o que a gente pode fazer? A gente pega uma seringa de 20, pega uma sonda e coloca na seringa, você enche a seringa com água, com suco, com o que você quiser, coloca a sonda, e a sonda você coloca na boca e você vai dosando o quanto você vai liberando, né? É normal ter um pouquinho de dificuldade de engolir logo nos primeiros dias, às vezes no primeiro dia mais, mas geralmente os 2 a 3 primeiros dias são os piores, né, para engolir. Tem gente que engole super bem, às vezes esse é um dos fatores que favorece eu mandar o paciente embora, eu perceber que o paciente está engolindo muito bem. Agora, se ele não estiver conseguindo engolir muito, ou quase nada, aí eu acabo mantendo mais um dia só para ele ter mais tranquilidade e se adaptar àquela situação ali. Talvez pelo edema, pela parestesia, né? O que eu acho importante? Você não precisa tomar volumes, se alimentar com muita quantidade. O que você precisa é tentar engolir um pouquinho nesse primeiro e logo no início do segundo dia, para você sentir que você está conseguindo engolir e você ir embora para casa tranquilo, né? Se eventualmente a gente acha que tá desconfortável, não tem problema ficar mais um dia. Mas sempre que possível, eu acho melhor o paciente ir embora para casa. Ele vai estar no seu ambiente, com as pessoas da convivência dele, e também longe de hospital, que às vezes passa muita gente, né? E às vezes tem uma quantidade de bactéria maior. Se você estiver bem assim, maravilha, você vai embora para casa, tá? Mais uma coisinha que eu digo no hospital. Você não está proibido de levantar da cama. Geralmente no primeiro dia eu peço para levantar menos, mas a partir do segundo dia eu estimulo o paciente a levantar da cama e se mexer. A gente chama de deambular, né? Qual é a ideia disso? Primeiro é que é ruim ficar plantado o tempo todo na cama sem movimento das pernas. Você dá circulação para as pernas. Por exemplo, os ortopedistas, cirurgias maiores, que o paciente tem que ficar na cama e não consegue levantar, ele até toma um anticoagulante. Para quê? Para não ter risco de ter trombose, porque o sangue parado ali na perna, né, seria ruim. Na nossa cirurgia, não é extremamente necessário ficar parado, trancado assim, de cama, né, prostrado. Então eu estimulo, não precisa ficar caminhando muito, mas a ideia é levantar um pouco, sentar na poltrona, se pode andar no quarto ou até mesmo no corredor. Geralmente tem um sofazinho nos hospitais que você poderia parar um pouquinho se precisar, né? O que eu peço de cuidado? Não, na hora que você for levantar, sabe aquela sensação que dá quando você está muito tempo deitado e levanta rápido e dá uma tontura, fica meio escuro? Isso poderia acontecer se você levanta muito rápido. Então eu peço para que você sente no leito, na cama primeiro, passa ali 30 segundos sentado e depois levanta com calma para não ter risco de você ficar assim, tá? Você pode tomar um banho logo depois. Minha sugestão, se você tiver com os tapings, né, colocado pela físio ou mesmo por mim, você não encharca o rosto e o taping no banho. Esse tape ele vai ficar alguns dias, então evita de deixar ele completamente encharcado, tá? Toma banho de corpo se quiser lavar a cabeça, mas não coloca o rosto diretamente debaixo do chuveiro nesses primeiros dias, combinado? E aí você vai embora para casa, né? Se você estiver bem no primeiro dia, né? Pós-cirurgia. Em casa, quais são as medicações comuns que você vai tomar? Primeiro, você vai seguir aqueles cuidados que eu vou te passar, vou relembrar, recapitular com vocês aqui. Mas eu sempre passo 2 medicações fixas para dor, principalmente os primeiros dias, que é Toragesic sublingual. Ele é um anti-inflamatório, né? Só que o Toragesic ele tem uma ótima ação analgésica. Então se você toma ele te ajuda muito nesse controle da dor. Não é uma cirurgia que dói muito, mas mesmo assim é bom tomar um analgésico nos primeiros dias, tá? A maior parte das medicações que eu passo são dispersíveis. O objetivo como tá chato de engolir, para você facilitar, né, ingerir.
Mas se eventualmente tiver alguma medicação que não for dispersível, você pode amassar ela, colocar na água, no suco, no que você quiser e tomar junto com esse líquido, tá? Então voltando aqui para o Toragesic, fica fixo para dor. Toragesic e Novalgina, que é dipirona, né, de 1 grama, efervescente. Os dois são a cada 6 horas. Mas minha sugestão, ao invés de tomar os dois juntos, você vai tomar um, vamos supor, vai tomar o Toragesic. É só botar debaixo da língua e deixar dissolver. 3 horas depois do Toragesic, você vai tomar a Novalgina. Você vai intercalar os dois. Com qual objetivo? De você ter uma dose boa na corrente sanguínea sempre de cada um deles, né? Então, toma o Toragesic, 3 horas depois do Toragesic vai tomar a Novalgina. 3 horas depois da Novalgina vai estar fechando as 6 horas do Toragesic, vai tomar de novo o Toragesic, né? Aí mais 3 horas vai tomar a dipirona. Outra sugestão, para você não se perder no horário das medicações, você pode pegar uma folha de caderno, escrever o nome das medicações e colocar o horário que você está tomando, porque isso facilita. Toda vez que você tomar, escreve o horário que tomou. É assim que se faz no hospital. O horário que vai tomar está registrado, e aí já sabemos o próximo horário que você vai tomar. Então você vai ter esse controle melhor. Além dessas medicações, vai ter ainda algum protetor do estômago, que geralmente é omeprazol, pantoprazol, tá? O omeprazol é uma cápsula, né? Você pode abrir e colocar no líquido, ou o pantoprazol, que é um comprimido menorzinho. E aí você vai tomar ele. A gente fala que às vezes é melhor em jejum essa medicação, mas se eventualmente não for em jejum, não tem problema, né? O objetivo, na verdade, é proteger o estômago, já que você está se alimentando menos, você está tomando várias medicações para não ter risco de ter uma gastrite, tá? Além deles, você vai ter ainda um antibiótico, geralmente eu passo solução ou comprimido. Se for solução, é mais fácil, 11 ml de 12 em 12 horas. Se for comprimido, amassa esse comprimido e vai tomar ele junto com líquido, tá? E eu deixo ainda, se necessário, um outro remédio para dor, que é o paracetamol com codeína. Geralmente é um analgésico um pouquinho mais forte, mas o objetivo é, se você estiver tomando o Toragesic e a dipirona e mesmo assim achar que está desconfortável, você vai tomar esse paracetamol com codeína, tá? Ele é a cada 6 horas também. Geralmente eu passo um ciclobenzaprina, que ele é um relaxante muscular. Às vezes depois da ortognática fica com um pouquinho de... Como a gente manipula a mandíbula e a mandíbula mudou a posição dela, às vezes existe um músculo, o músculo temporal, que ele está inserido na mandíbula, que ele pode se queixar. Às vezes o paciente se queixa um pouquinho de desconforto aqui na lateral da cabeça, que é desse músculo. Então vai tomar um comprimidinho de noite só para ajudar. Junto a isso, esse ciclobenzaprina, o relaxante muscular, ele tende a dar um pouquinho de sono. Então isso vai te ajudar também, você vai dormir um pouquinho melhor, tá? E aí vem as medicações tópicas, que não é para ingerir. O enxaguante bucal, que você vai bochechar, né, de novo, depois da cirurgia, 2 vezes ao dia. O rinossoro, que é para você colocar no nariz. Então tem vários tipos de rinossoro. Existe um que é igual um spray assim, e existe um que é um spray contínuo, que você vai colocar no nariz. Importante, a ideia é limpar o nariz, que pode ficar algum sangue seco, alguma coisa assim. Eu peço para começar esse rinossoro no 2º ou 3º dia, logo no comecinho não. Por quê? Porque às vezes pode ter ali a mucosa nasal que estava um pouquinho machucadinha e parou o sangramento através de uma casquinha, né, do coágulo que formou. Se você tira de imediato esse coágulo, ele poderia voltar a sangrar. Então geralmente vai passar a usar isso aí em casa, quando tiver parado de escorrer qualquer tipo de sangramento nasal, tá? Além do rinossoro, uma manteiga de cacau ou Bepantol labial. A ideia é hidratar o lábio, tá? Que você vai usar. E os cuidados pós-cirurgia? Primeiro, permanecer mais em repouso, falar um pouco menos. Como eu disse, o repouso não precisa ser absoluto. Você pode variar até o local onde você está. Você pode ficar no sofá, que aí você vai ficar um pouquinho mais sentado. Mudar do sofá para a mesa para se alimentar, depois vai para a cama. Lembrando sempre que na primeira semana é importante ficar com a cabeceira mais alta, tá? Isso é importante. Depois, vai manter a dieta. Os primeiros dias, a dieta mais fria é melhor.
Por quê? Porque o calor faz inchar. Se você fica com se alimentando com coisas mornas ou muito quente, você poderia ter uma influência e inchar mais. Então evita alimentos muito quentes. Mas no almoço, na janta, se quiser comer uma sopinha, caldo, se tiver engolindo melhor um purezinho, uma polenta ou até alimento processado, você pode morno, né? Só quebra o gelo para você não comer comida gelada, que é horrível, né? Comer comida gelada. Pelo menos eu não gosto. Além disso, você vai manter esse gelo por 2 a 3 dias, que é importante, tá? Isso evita de inchar. Só que a partir do 3º dia, a gente fala que o gelo às vezes não tem tanta influência mais na redução do edema. Você poderia parar. Aí para de fazer o gelo no 4º dia e a partir do 5º dia, 6º dia, você pode começar a fazer ao contrário, seria uma compressa morna. Por quê? Porque o inchaço, ele é um líquido que saiu do vaso sanguíneo e parou no meio dos tecidos. E para quê? Porque é um processo inflamatório pelo trauma cirúrgico, né? O objetivo agora é que esse líquido ele seja drenado de volta. Quem faz drenar isso é o sistema linfático, por isso que a gente chama de drenagem linfática. Se você faz uma compressinha morna, como se fosse uma toalha de rosto úmida, morna, no rosto, com uma leve massagem, ele poderia te ajudar a desinchar mais rápido, né? Além disso, a partir desse período de 3º, 4º dia, você poderia começar com uma fisioterapia. Primeiro de expressão facial, que ajuda nessa redução de edema, que é sorriso e bico de beijo, tá? É fazer movimento, dar movimento ao rosto. E movimentos de abrir e fechar a boca. Por quê? Porque também é importante. A gente fala que a boca não é muito bom ficar com a boca trancada, assim, sem mexer, não. É bom dar movimento à boca, tá? Lembrando que quando a gente fala que você pode se alimentar já a partir do 1º, 2º dia, o que não pode é mastigar. Lembra disso. Depois da cirurgia, uma cirurgia das arcadas, a gente restringe a dieta com mastigação. Alimento que você precisa amassar e mastigar. Bater dente. Por quê? Porque a fixação da cirurgia está toda, né? A osteotomia está toda presa nas placas. Se você toda hora que você dá uma garfada, você vai ficar mastigando, você vai forçar essa área. Então, durante o período que eu geralmente peço, geralmente de 60 dias, você vai ficar sem mastigar. Se você conseguir, a partir do momento que você engole melhor, se você conseguir amassar, até amassar com a língua no céu da boca, tá tudo certo, você pode comer. O que você não pode é triturar o alimento, combinado? E aí, voltando lá, o taping, se eu coloquei e você não tá com nenhuma físio, você vai tirar em casa, né? Você vai tirar no banho devagarzinho, é um adesivo, não tem nada embaixo, pode ir tirando com tranquilidade. E se a físio colocou, provavelmente ela vai combinar com você um dia para você ir no consultório dela, tirar o taping e ela já faz até essa primeira sessão de drenagem, de laser terapia, né? Até um pouquinho antes de eu te ver. Então você vai combinar com ela, combinado? Além disso, o que você pode tomar cuidado ainda? Primeiro, o não assoar o nariz, eu sempre relembro, né? Não pode assoar o nariz nas primeiras semanas pós-cirurgia. A higiene da boca. Os pontos da cirurgia ortognática, eles ficam na gengiva, lá perto do fundo do lábio. A gente fala, na transição do lábio com a gengiva. Ele é um ponto que até cai sozinho depois de um tempo. Você não precisa se preocupar que ele não abre fácil, tá? Só que você precisa escovar todo o dente, né? Com uma escova com a cerda macia. Você vai devagar, não precisa ter pressa, mas é importante manter uma higiene da boca para não deixar crescer bactéria. Então o que você faz? Escova os dentes, o aparelho, todo o dente, com tranquilidade, né? Você pode botar até um pouquinho de pasta de dente. Depois de ter escovado ali, você vai usar um enxaguante bucal. Só que esse enxaguante bucal, você não vai bochechar forte. Pensa que o enxaguante, ele não age com um movimento forte da boca. Não é isso. A ideia é só entrar em contato, porque a ação dele é tópica. É só ele tocar ali na mucosa que ele vai diminuir a quantidade de bactéria, ele vai matar as bactérias. Então você vai escovar devagar, vai enxaguar um pouquinho com água, vai botar o enxaguante bucal na boca e vai manter ali 1 minutinho correndo para um lado e para o outro, depois vai cuspir.
Só que lá, como você vai escovar todos os dentes, na gengiva, na parte de cima, eu não quero que você escove a gengiva. O que você pode fazer? Se tiver com a mão limpa, ou na hora do banho, você vem com o dedo devagarzinho ali em cima e vai passar o dedo ali em cima para tirar, porque às vezes o paciente mexe pouco assim, ó, ele pode ficar com um pouquinho de detrito lá na região da gengiva. Então você vai tirar um pouquinho do detrito com o dedo devagar, tá? Fica tranquilo que eu sei que não é muito fácil escovar os dentes assim logo após a cirurgia, mas a ideia é você ter alguma higiene da boca para não deixar crescer a bactéria, tá? Vai tomar corretamente as medicações que eu vou te passar e que eu comentei sobre elas aqui. E você vai entrar em contato aí com o consultório para a gente marcar a consulta. Geralmente eu vejo o paciente aí uma semana após a cirurgia, tá? Eu espero que, se você é meu paciente ou não é, né, que seja que tenha sido bom o vídeo para você voltar a tirar alguma possível dúvida aí, né? Se você já deve ter recebido a orientação aqui no consultório, mas daqui a pouco esqueceu, né? Perdeu a orientação ali, tá aí o vídeo para você lembrar, tá bom? E uma coisa importante pós-ortognática é paciência, né? Às vezes o paciente termina e está nesse pós-operatório imediato, essa primeira semana, que é a mais chata, fica meio desanimado. Lembra de uma coisa, você não está doente, você está de pós-operatório e isso passa muito rápido, vai passar mais rápido do que você imagina, tá? E te espero aqui no consultório no pós-operatório. Um abração.